Ti, porque a morte Tu venceste. Nos rendemos a Ti, porque o véu se rompeu e hoje temos livre acesso a Ti. Aleluia, nos rendemos a Ti com expressões de louvor. Nos rendemos a Ti. A morte venceste, o véu Tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu Te adora, proclama Tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Tu é a glória, e acima de todo nome. A morte venceste, a morte venceste, o véu Tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu Te adora, proclama Tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Tu é a glória, e acima de todo nome. És invencível, és invencível, inigualável, hoje e pra sempre, sempre, sempre. Ele vive, Ele reina. Teu é o reino, Tu é a glória, e acima de tudo, acima de todos, está poderoso, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome. Poderoso esse nome é, o nome. Aleluia. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é poderoso. Nome que está acima de todo nome. Nome que está acima da enfermidade. Nome que está acima da morte. Nome sobre todo nome. Oh, a morte venceste. A tumba vazia agora está. A
tua igreja te adora e proclama a tua glória. Pois ressuscitaste, vivo está. Ele é inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória. Ele está poderoso, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele é poderoso, queridos. Você pode glorificar e exaltar o nome do seu Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, morte, onde está, oh morte, teu agrilhão? Tragada foi a morte pela vitória do nosso Senhor Jesus na cruz. Aleluia, aleluia. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O preço do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, a terra estremeceu, o
abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. E a tua igreja canta aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro, só a igreja cantamos aleluia. Aleluia. Cantamos pode adorar e exaltar o Cordeiro que foi morto e ressuscitou como um leão. Você pode exaltar, porque hoje você está na posição de justo. Hoje você é filho. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou.
Ei, som. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite a todos, graça e paz, amém? Aleluia, nós devemos comemorar mesmo, o Cordeiro venceu, queridos. O Senhor, Ele disse certa vez, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós entendemos o que o Cordeiro realizou para nós cantarmos, o Cordeiro venceu, aleluia, queridos. Nós voltamos um pouquinho lá atrás, quando o homem peca, quando o homem cai, e o Senhor diz que providenciaria uma salvação, que teria um plano para uma salvação, para restaurar aquilo que havia se perdido. E em determinado momento ele pede a Abraão, aquele que é tido como pai da fé, para que ele sacrifique o seu filho. E quando o seu filho questiona: pai, cadê o cordeiro? Tem a lenha, tem tudo aqui, tem o holocausto. E cadê o cordeiro para o holocausto? E Abraão diz: o Senhor proverá para si. Amém? João Batista, no primeiro momento que ele tem um encontro, na verdade ele não teve um encontro ainda com Cristo, mas ele avista Cristo. E aí a revelação chega ao coração de João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando nós cantamos o Cordeiro venceu o quê? O Cordeiro tirou o pecado do mundo. O Cordeiro venceu o quê? O Cordeiro tirou o pecador do lamaçal do pecado e transportou para um reino de vida. O Cordeiro venceu o quê? O Cordeiro tirou da doença para a saúde. O Cordeiro venceu o que? Ele tirou da morte para a vida. Aleluia! Glória a Deus! Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro venceu. Você não está cantando uma música sobre um time que venceu alguma coisa, não. Você está cantando sobre o nosso Senhor, o Deus que estava no princípio juntamente com o Pai, criando todas as coisas, e Ele se fez carne, habitou no meio de nós, andou puro, limpo, santo, venceu o pecado, venceu a tentação, venceu a morte, venceu tudo aquilo que nós não tínhamos capacidade de vencer a nossa força. O Cordeiro venceu, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Aquele fim de semana começou triste, Jesus capturado, Jesus sendo chicoteado, Jesus sendo humilhado, mas ao terceiro dia a palavra diz que o poder de Deus ressuscitou Ele dentre os mortos, ressuscitou, o Cordeiro venceu. O salmista diz: o meu corpo não verá, não perecerá, não verá, queridos. E o corpo de Cristo não pereceu, o Senhor o tirou da morte, o Senhor o levantou dentre os mortos, como primogênito dentre os mortos. Aquele que era unigênito, Deus o fez o primogênito. O Cordeiro de fato venceu, queridos. Deixa eu te dizer algo: o nosso último ano foi muito difícil para todos nesse mundo, nesse planeta. Amém? Para absolutamente todos. Não adianta você dizer que não foi difícil, que foi, queridos. Porque por mais que não tenha sido difícil para você em alguns aspectos, você olhar outras pessoas e ver passando dificuldade, isso mexe com o nosso coração. Amém? Mas sabe de uma coisa, queridos? A palavra diz que o Senhor, ainda que nós passamos por todas essas situações, Ele é aquele que nos guarda, Ele é aquele que nos protege. Ah, mas Edson, pessoas próximas a mim morreu parente meu, morreu. Queridos, nós estamos num corpo mortal, uma carne mortal, ainda afetada por uma consequência do pecado de Adão. Amém? A palavra nos ensina isso, a palavra vai descrever sobre isso. Sabe, queridos, mas Cristo Jesus, ressurreto dentre os mortos, é a garantia de Deus, de que ainda que nós perecemos,
Ainda que o nosso corpo exterior, como Paulo fala, se corrompa, o nosso interior, o nosso verdadeiro homem, ele vai resplandecendo dia após dia, vai crescendo dia após dia. Os dias vão passar, nós vamos envelhecer, situações podem passar, nós podemos enfrentar diversidade de doenças, queridos, mas sabe de uma coisa, ainda que se corrompa, o homem interior, o homem exterior, o interior, é renovado pelo Senhor. E eu tenho a garantia do Espírito de Deus que habita dentro de mim, de que há uma morada preparada pelo Senhor, para que eu possa estar com Ele. Eu desejo estar com Ele, mas eu ainda estou aqui, nessa terra, nesse mundo natural, mas no momento oportuno, no momento preparado pelo Senhor, nós estaremos com Ele, nas regiões celestiais, podendo desfrutar de algo grandioso, queridos. Amém? Obrigado. Aleluia, você pode se assentar. Amém? Você me perdoa, eu infelizmente tenho esse costume de deixar as pessoas em pé. Desculpa. Aleluia. Glória a Deus. Mas você continua me amando, amém? Queria que você abrisse comigo 2 Coríntios, no capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus. 2 Coríntios no capítulo 4, enquanto você vai abrindo, eu gostaria de orar pelas nossas vidas. Amém? Pai querido, nós te amamos, Senhor, nós te louvamos e te bendizemos por essa noite, Senhor. Obrigado por esse dia, Pai, que o Senhor nos proporcionou, Pai. Obrigado pela tua tão grande graça e maravilhosa, Senhor, que nos alcançou, Pai. Obrigado pelo teu amor que nos alcançou, Pai. Obrigado por essa graça, Senhor, que nos trouxe, Pai, das trevas para a luz, Senhor, que nos resgatou, Senhor, do pecado para a vida, Pai, da morte para a vida, Senhor. E hoje, Senhor, nós temos a consciência em Ti, Senhor, de que em Ti somos mais do que vencedores, Pai. Passamos, enfrentamos a adversidade como qualquer pessoa, Senhor, mas temos a confiança em Ti, Senhor, de que somos mais do que vencedores, ó Pai. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos nessa noite, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu poder, Pai, através do teu Espírito Santo em nós, Senhor, nos dando sabedoria, nos capacitando para cada dia, Senhor, para nós podermos continuar a nossa vida, Senhor, não preocupado com os afazeres e com as situações desse mundo, Senhor, mas, Senhor, focados, Senhor, na nossa missão, Pai, que é pregar o teu evangelho, Senhor, para que todo aquele que crê, Pai, seja salvo, Pai, através do sacrifício de Cristo, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém, e graças te dou. Aleluia. Você abriu comigo em 2 Coríntios, no capítulo 4, boa noite a todos, mais uma vez, graça e paz, boa noite a você que está nos acompanhando pelo Facebook, a você que vai ver essa mensagem depois, disponível no YouTube, graça e paz, seja muito bem-vindo, que essa mensagem possa te abençoar ricamente. Aleluia. 2 Coríntios no capítulo 4, diz assim no versículo 1: Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus, ao contrário, mediante clara exposição da verdade, recomendamo-nos a consciência de todos, diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes,
para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravo de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém? Nós vamos continuar lendo, mas eu queria dar uma pausa aqui até o versículo 6. Amém, queridos? Hoje é o dia que nós comemoramos a Páscoa. Amém? Na cultura judaico-cristã, a Páscoa é comemorada. E a Páscoa significa passagem. Amém? Durante o período que o povo de Israel esteve preso no Egito como cativo, né? E eles estavam lá. Primeiro foi um livramento, porque através da vida de José, Deus deu escape para eles. Mas ao longo do tempo, conforme as culturas foram se misturando, eles foram se esquecendo de alguma forma de Deus. Aqueles faraós que foram se levantando após José, após o governo de José, também foram temendo de alguma forma ao crescimento do povo, e um em si se levanta e os escraviza. E em determinado momento o Senhor fala: olha, o clamor do meu povo subiu a mim. E ele levanta um homem, Moisés, para que possa libertar aquele povo. E em determinada circunstância ele dá uma instrução específica a Moisés para que eles preparassem, cada família no seu lar, preparasse um novilho, sacrificasse, passasse o sangue sobre os umbrais das portas, para que eles fossem resguardados pelo Senhor. Isso era uma tipificação do que aconteceria através de Cristo Jesus. E depois, ao longo do tempo vai se passando, o plano de Deus vai sendo sempre relembrado e sempre evidenciado através dos profetas, através dos sacerdotes, homens e mulheres de Deus que ele foi levantando, até chegar no período que estava estabelecido por Deus, onde Cristo Jesus foi levantado, onde Cristo se fez carne, o próprio Deus, como João fala, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E ele se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça, até o momento em que culmina com a sua entrega para que fosse morto, a sua morte e ressurreição, a nossa Páscoa, a nossa passagem. Paulo ele vai falar nas suas cartas que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, todos. Por quê? Por causa de Adão, por conta da descendência de Adão. Todos nós somos descendentes na carne de Adão. Adão é o primeiro homem. Deus criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança, mas a desobediência do homem, o pecado de Adão fez com que o homem perdesse o governo, o domínio, tudo aquilo que Deus colocou sobre as suas mãos, estabeleceu para que ele fizesse. E Cristo veio restabelecer, restaurar aquilo que havia sido perdido pelo homem. Então nós estávamos num estado de morte, todos nós, queridos. Ah, mas eu nasci uma criança, um bebezinho lindo, você tem a sua fotinha lá de bebê, glória a Deus, bonitinho, carinha de joelho, mas todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Nós éramos inimigos na nossa carne, irmãos. O homem natural, ele é inimigo de Deus, porque ele não consegue andar segundo a lei de Deus, ele não consegue andar de acordo com a santidade de Deus. Não é que Deus declara guerra contra o homem, mas o pecado do homem é uma declaração de guerra contra Deus. A desobediência do homem é uma declaração de disputa de poder contra Deus. Quando você estuda a palavra e você olha ao longo daquilo que Deus criou, de tudo que Deus fez para o homem, você entende que é de fato isso. E algumas pessoas tentam colocar isso como se Deus fosse um tirano. Não, queridos, nós que conhecemos a Deus, nós que buscamos ter um relacionamento com Deus, nós entendemos que Deus a todo momento Ele é amor. Ele é de fato justiça, queridos, e aquilo que você planta, você colhe. Amém? Se você é agricultor, você planta, você tem expectativa de colher. Você não planta sem expectativa de colher. Se planta, vai colher. É uma lei natural e também uma lei espiritual.
Aquilo que o homem plantou, ele colheu, ele recebeu de volta. E o Senhor, ele estabeleceu isso. E nós vemos aqui Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 4, do versículo do 1 ao 6, ele vai falando que o Senhor, ele estabeleceu, através de Cristo Jesus, o seu Evangelho, para que nós pudéssemos conhecer, para que nós pudéssemos ter um entendimento iluminado, para nós conhecermos a salvação em Cristo. Amém? Não há outro caminho até o Pai a não ser Cristo. No versículo 7, ele vai dizer: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que por este poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Aleluia! Queridos, isso aqui Paulo fala, e às vezes nós lemos os textos e os contextos da palavra e a gente não se atenta, a gente quer se atentar a uma frase de efeito ou uma frase-chave, queridos, mas isso aqui é importantíssimo para as nossas vidas e para esse período que nós estamos celebrando. Nós estamos celebrando a Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa é uma passagem. Nós passamos da morte para a vida através de Cristo Jesus. E Paulo fala, olha, trazemos no nosso corpo o morrer de Cristo para que também a vida se manifeste. Nós devemos sempre nos lembrar da morte de Cristo para que nós possamos celebrar a vida de Cristo, a ressurreição de Cristo. Se nós não compreendemos a morte de Cristo, queridos, o porquê da morte de Cristo, como se deu a morte de Cristo, nós não sabemos celebrar de fato como é a ressurreição de Cristo. Amém? Porque se você pensa que a ressurreição de Cristo é apenas a ressurreição de um morto, que é o Senhor, não, porque ele morreu porque tinha que morrer. Você precisa entender por que ele morreu, para que você possa celebrar, para que nós possamos nos alegrar, como nós cantamos aqui, o Cordeiro venceu, para que nós possamos celebrar a vitória de Cristo sobre o nosso inimigo, a vitória de Cristo sobre a morte. Amém? Paulo diz que nós temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder, a que tudo excede, provém de Deus e não de nós. Efésios no capítulo 2 vai falar que pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Amém? Esses vasos de barro somos nós, feituras de Deus, mas há algo glorioso. Paulo fala, existe um tesouro nesses vasos, em cada um de nós que cremos em Cristo, que Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, que Ele é o Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse tesouro é depositado em nós, para que nós possamos trazer no nosso corpo a morte de Cristo, mas também trazer a vida de Cristo. Amém? O Evangelho, queridos, é o poder de Deus para a salvação do perdido. Como o apóstolo está falando aqui do seu ministério, que eles passam por muitas situações, somos atribulados, somos perseguidos, inúmeras adversidades que eles passaram. Quando você vê a vida de Paulo, você vai ver, mas não somos desamparados. Não somos desamparados. Ele enfatiza isso, nós não somos desamparados. Nós estamos guardados pela mão de Deus, queridos. Você pode olhar e você pode ver as situações naturais em que o mundo enfrenta, você pode ver essa pandemia que o mundo enfrenta, mas você precisa ter uma visão sobrenatural sobre essas coisas e entender, olha, ainda que eu morra, eu creio que Cristo Jesus, Filho de Deus, carregou o meu pecado, e mesmo que eu morra, o Senhor é a minha salvação. O Senhor é a minha salvação.
Amém? O que eu estou querendo dizer com isso para nós, irmãos? Se nós somos de fato crentes, cristãos, cremos em Cristo Jesus nascido de novo, a morte não pode ser algo que te traz medo. Amém? Você pode falar, Edson, não é bem assim. Queridos, é bem assim. Ou você decide crer no Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas, criou o universo pelo poder da sua palavra, fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Ou você crê no que o Senhor diz, ou você crê no que as circunstâncias do mundo apresentam para você. Eu não estou falando aqui que nesse corpo físico nós somos imortais, queridos. A menos que o Senhor, no momento em que eu estiver pregando aqui gloriosamente, arrebate a sua igreja e você vai ser revestido. Aí sim você vai ter um corpo incorruptível. Mas se até o final da pregação não formos arrebatados pelo Senhor, então fica ciente que o corpo continua mortal. E podemos morrer, mas o fato de podermos morrer não pode ser, queridos, na sua mente um temor, um medo que te domine. Não, mas é porque o mundo está tomado por essa pandemia, já morreu não sei quantos mil, não sei quantos milhões, está morrendo não sei quantos por dia, não sei que. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, o mundo já foi assolado por inúmeras pragas. Inclusive na palavra nós vemos alguns acontecimentos aonde o povo de Deus é assolado também. Mas o povo de Deus, a igreja do Senhor, precisa ter uma consciência que se Cristo morreu e levou os nossos pecados de uma vez por todas na cruz do Calvário, também na sua ressurreição nós ressuscitaremos com Ele. Se Cristo morreu a morte que era para mim, a vida que o Senhor o ressuscitou também é para mim. Não por meu mérito, mas pela graça do Senhor. Quando nós entendemos a graça, queridos, você vai entender que não é pelo seu mérito. Pelo nosso mérito, nós não merecemos absolutamente nada de bom do Senhor. Desculpa te desapontar, querido. Você é muito legal, bacana, todos são maravilhosos, mas não merecemos. O fato do próprio Deus ter que descer, se encarnar e morrer para pagar pelos nossos pecados já mostra que não havia capacidade nenhuma na humanidade de fazer por si só. Não, fica por cada um por si. Já viu quando a gente é criança e brinca? Não, cada um por si. Foi Cristo por todos. Aleluia. Eu sei que você já ouviu um por todos, todos por um, mas não é D'Artagnan, não é os 3 mosqueteiros, é Cristo por todos. Cristo em nós, a esperança da glória. Essa é a nossa fé, a fé que vence o mundo. O que mundo? O sistema do mundo. O mundo caído, não é o planeta Terra, queridos. Mas o pecado do homem é tão grave que até o planeta é afetado. A Terra é tão linda, há tantas coisas maravilhosas no nosso planeta, mas o pecado do homem é tão grave que afeta até o planeta, que não tem nada a ver com isso. Mas Cristo se fez carne, habitou no meio de nós, cheio de graça, de verdade, não pecou, cumpriu aquilo que o Senhor designou para fazer, morreu e ressuscitou, para que juntamente com Ele nós pudéssemos ressuscitar e ter a oportunidade de ter acesso livre a Deus como novas criaturas. Amém? 2 Coríntios capítulo 5, abre lá comigo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17.
Vamos ler a partir do versículo 11. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Amém? Diz assim, ó: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Amém? Isso aqui Paulo está falando sobre o quê? Sobre ser uma nova criatura, andar de acordo com a palavra de Deus, andar em santidade, servir com amor e retidão no ministério, entendendo que a posição dele de apóstolo não era maior que as pessoas, mas que ele estava como servo. Amém? Versículo 12: não estamos tentando novamente recomendar-nos a vós, porém lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor de vós, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Ele está falando de alguns aqui que possivelmente conheceram Cristo fisicamente, em vida ainda, antes da ressurreição. Versículo 17: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, que lhe suplicamos: reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não conheceu o pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nele fôssemos feitos sua justiça. Aleluia, queridos, o Cordeiro venceu. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele está discorrendo sobre isso aqui, o que isso traz para nós. Eu sei que eu li um pouco rápido, sabe, queridos, mas basicamente, vou dar um exemplo para você aqui. Ele fala que Deus não considerou os nossos pecados, nos reconciliou com Ele mesmo. Em Cristo Jesus, Deus está reconciliando a si mesmo com o mundo. O Senhor, Ele foi no pior presídio que existe, com as piores pessoas que existem, presas, e Ele não só os libertou, como Ele deu a chave para que eles pudessem sair. Pronto, vocês estão livres, perdoados, apagou agora a dívida que havia para vocês. Vocês têm uma nova vida agora. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Queridos, eu dei o pior exemplo possível mesmo para isso bugar a nossa mente, porque quando a gente pensa nos piores presos possíveis, a gente sabe que eles cometeram atrocidades terríveis. E eu não vou citar aqui porque eu não quero mexer com a sua emoção, não é o meu objetivo. Nós subimos aqui para ministrar, para mexer com o seu espírito, com a sua fé, não com as suas emoções. Amém? Se eu quisesse mexer com as suas emoções, eu fazia uma peça de teatro, eu fazia um filme, eu cantava uma música que não fosse para a adoração do Senhor. Amém? Eu vou ler novamente para você, um pouco de mais calma, para você novamente processar esse exemplo que eu dei realmente.
perturbador. Versículo 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Alguém aqui já ouviu falar da história dos valentes de Davi? Amém? Acredito que a grande maioria, certo? Vou contextualizar aqui para você. Davi, ungido rei, bom homem, valente de guerra, servia a Saul. Mas Saul ficou com inveja de Davi. Davi teve que sair meio fugido. E no meio do caminho, Davi se depara com, se eu não me engano, 400 homens, né? 400 homens. 300 é Gideão, desculpa, é outra coisa. 400 homens, da pior espécie possível. Desanimados, desmotivados, criminosos, endividados. Queridos, mais uma vez, nada na Bíblia está por acaso. Tudo foi proposital. Davi tipifica a Jesus Cristo como rei, de alguma forma. Não na sua plenitude, porque Davi não tinha condições de alcançar a plenitude da forma de Cristo como rei. Mas ele pegou aqueles homens da pior espécie possível, rejeitados pela sociedade, não faziam parte do exército, e ele transforma aqueles homens em homens que, no momento em que culmina o fim da vida de Davi, e ele se prepara para dar a sua oferta para a construção do templo do Senhor, esses homens gananciosos, endividados, desanimados, violentos, criminosos, esses mesmos, quando Davi prepara dos seus despojos, da sua riqueza para dar para o templo, esses homens levantam uma oferta maior do que a de Davi. E eu não estou querendo falar aqui com você a respeito de dinheiro, queridos. Eu estou querendo falar para você a respeito de gratidão e desapego às coisas materiais. A gratidão deles a Davi e a Deus, que foi quem capacitou Davi, fez com que eles abrissem mão daquilo que eles tinham de precioso, que eles passaram uma vida conquistando através de muitas batalhas. Que o reinado de Davi foi conquistado através de inúmeras batalhas. Davi foi um rei de guerra, um homem de guerra. E por isso o Senhor disse para ele: não, Davi, você não vai construir o templo, nas suas mãos tem muito sangue, o seu filho vai fazer para mim. Querido, Davi não ficou chateadinho: ah, Senhor, não é possível, eu conquistei isso tudo, agora, pô, deixa eu fazer. Não. Davi ficou grato a Deus por tudo que o Senhor fez na vida dele, dispensou do melhor que havia nos seus tesouros, e os homens que estavam junto com ele fizeram a mesma coisa. Aqueles mesmos homens lá atrás, que ninguém dava nada por eles. Amém? Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, o que Paulo disse que nós lemos? Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar este poder que a tudo excede e provém de Deus e não de nós.
Deus nos reconciliou em Cristo Jesus consigo mesmo, nos confiando o maior tesouro, o Evangelho da reconciliação. Aleluia! Queridos, você pode abordar uma pessoa e falar sobre o Evangelho, sobre qualquer coisa, queridos. Sobre finanças, sobre sentimentos, sobre família, sobre casamento, sobre filho. Deixa eu te dizer uma coisa, se você não pregar Jesus Cristo para ela, ela não vai ser salva. Ela pode colocar na sua vida, em prática, padrões e princípios bíblicos que vão servir de utilidade para ela. Muita gente enriquece, muita gente vive muito bem usando padrões bíblicos na sua vida, usando coisas que o Senhor estabeleceu como princípios para que o seu povo vivesse, mas não são salvas. Por quê? Porque não ouviram a mensagem da salvação. E a mensagem da salvação é: Cristo morreu por nós. Deus, através de Cristo, não levou em conta os nossos pecados e nos reconciliou com Cristo, nos confiando ainda assim o Evangelho da reconciliação, para que nós possamos levar a outras pessoas e resplandecer a glória de Deus através das nossas vidas. Aleluia! Aleluia, queridos. Efésios no capítulo 1. Efésios no capítulo 1, versículo 15. Diz assim, amém? Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vós, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou e as riquezas gloriosas da herança dele nos santos, e a incomparável grandeza de seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação poderosa de sua força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, fazendo-o assentar à sua direita, fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na era que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo e a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amém? O Senhor colocou a Cristo como cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, então a igreja participa de toda a plenitude daquilo que o Senhor deu a Cristo. O nome sobre todo nome, acima de todo poder, acima de qualquer governo. Ah, eu disse, mas isso eu não vejo naturalmente. Mas não é naturalmente, queridos, é pela fé. Pela fé. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 13, diz assim, ó. Glória a Deus. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Sabendo que, 13. Temos, portanto, o mesmo espírito da fé, como está escrito:
Eu criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso falamos. 14. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Aleluia, queridos. Eu sei que isso é um versículo muito utilizado para a fé. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, eu criei, por isso falei. Eu criei, por isso falei. Falei o que, queridos? Nós precisamos entender o que nós estamos crendo, o que nós estamos falando. Paulo, no versículo 14, versículo 15, ele vai dar a total explicação a respeito disso, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará e nos apresentará, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Aleluia, Cristo foi ressurreto dentre os mortos. Eu creio e eu falo, meu Senhor foi ressuscitado dentre os mortos. Não acredito, eu acredito, meu Senhor morreu e ressuscitou dentre os mortos. Não, eu não acredito, meu Senhor ressuscitou dentre os mortos. Meu Senhor vive e reina, o túmulo dele está vazio. Cristo é aquele que cura, Cristo é a minha provisão, meu Senhor é a minha cura, o meu Senhor é a minha provisão. O meu Senhor é a minha força, o meu Senhor é o meu cântico, o meu Senhor é a minha alegria. O meu Senhor é a minha força, eu criei, por isso falei. Eu criei, por isso falei. Fé tem uma atitude que é falar, queridos. Nós recebemos o evangelho da salvação, o evangelho da graça, nós cremos e nós falamos. Ainda que você não seja um pregador, você precisa falar para você mesmo. Se olha no espelho e fala, eu creio, eu falo, eu creio, eu falo. O Senhor ressuscitou dentre os mortos, o Senhor ressuscitou dentre os mortos, Ele é a minha salvação. Se eu morrer, ainda que eu morra, o Senhor disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu criei, por isso falei. Eu criei, por isso falei. Eu criei, por isso falei. Amém, queridos? Não existe crença sem uma ação correspondente. Não existe crença sem uma ação correspondente. Não existe. Você crê, você fala e você anda de acordo com aquilo. Você não vai enfrentar mais nada na vida? Pelo contrário, você vai enfrentar muito mais. Os seus olhos espirituais vão abrir e você vai ver muito mais problemas. Eu já disse isso aqui uma vez, mas nós não somos os problemáticos, nós somos os solucionáticos. A solução está dentro de nós. O Espírito Santo nos dando sabedoria, como que Paulo orou, que nós acabamos de ler em Efésios. Oro para que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados, para vocês compreenderem a plenitude daquilo que o Senhor vos chamou. Amém? Qual é o nosso problema? Não lemos a palavra, não estudamos a palavra, só oramos a Deus quando é um pedido de socorro. 190 espiritual. Amém? SAMU espiritual. Socorro, Senhor, eu estou morrendo, Senhor, me ajuda, pelo amor de Deus, Senhor, não quero morrer agora, Senhor, me ajuda, Senhor. Senhor, salva-me, Senhor, agora, Senhor, agora. Amém. Queridos, deixa eu te falar algo. Há umas 3 semanas atrás, eu tive alguns sintomas em relação a uma questão de dores de cabeça que eu vinha passando, e eu achei que naquele dia eu ia morrer. Eu falei, Senhor, se for para morrer, Senhor, tem coisa que eu preciso completar, agora não é o momento. Mas se tiver que morrer, o que eu vou fazer, Senhor? É melhor estar contigo.
com toda a sinceridade do coração, que eu falei isso na minha oração para o Senhor. Falei, Senhor, eu não quero morrer agora, mas se tiver que morrer, não tenho o que fazer, porque eu sei que eu tenho coisas para realizar ainda, mas é melhor estar contigo do que estar aqui sofrendo. Não estou falando isso para me gabar de nada não, queridos, é porque eu não tenho medo da morte. Não tenho medo da morte. Não tenho. O meu Senhor já venceu ela. Eu ainda não venci, mas o meu Senhor venceu ela. E eu não preciso vencer, porque Ele já venceu ela. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém, queridos? Já deixei avisado para minha família, se acontecer alguma coisa eu morrer, não gasta com caixão caro não. Bota qualquer um lá, o que tiver mais baratinho na funerária, morreu, segue o juízo. É só o corpo. No dia do Senhor ele será glorificado. Ah, chegou na funerária, está muito caro. Deixa lá na geladeira. Deixa lá, irmão. O mais importante, o homem interior já está com o Senhor. É só um corpo. A gente cria coisas sobre a morte, sobre o enterro, queridos. Eu sei que é porque nós não fomos criados para habituar com a morte. É por isso que a gente não aceita a morte. Porque Deus não nos criou para a morte. Deus nos criou para a vida. É por isso que a gente não aceita. Não entra na nossa mente. Quando a gente pode ter 120 anos o parente. Ah, morreu, não era hora. 120 anos, irmão. Viveu dias fartos e longos. Descanse no Senhor. Mas é porque nós não estamos acostumados, nós não vamos nos acostumar nunca com a morte. Porque Deus não é um Deus de morte, Deus é um Deus de vida. Amém? Para nós encerrarmos, eu queria que você abrisse com um texto que eu tenho certeza que nos deu muita força durante esse período e vai continuar dando. Salmo 118, versículo 14. Depois disso aqui eu vou encerrar de verdade, tá, gente? Eu sei que a gente, pregador, fala assim, estou encerrando, vai ter mais 20 minutos. Estamos em treinamento. Continua nos amando. Salmo 118, versículo 14. Glória a Deus. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e se fez a minha salvação. Oh, aleluia. Nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A mão direita do Senhor se exalta e o Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei e contarei os feitos do Senhor. Aleluia! Não morrerei, mas viverei e contarei os feitos do Senhor. Queridos, eu sei que você já ouviu isso aqui bastante vezes durante esse período. E foi algo que o Senhor despertou no meu coração logo no início dessa pandemia. E eu queria destacar algo aqui para você no versículo, entre o versículo 14 e o versículo 15.
Como Deus é maravilhoso. Diz assim, ó: o Senhor é a minha força e o meu cântico, e se fez a minha salvação. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo, alegria. Amém? Nas tendas do justo, a voz de júbilo e de salvação. O Senhor é o meu cântico, e se fez a minha salvação. Nas tendas, nas casas do justo, a voz de alegria. Amém? O Senhor é minha força, é o meu cântico, e se fez a minha salvação. Deus fez a parte dele. Você vai pegar isso agora, irmão. O Senhor é a minha força, o meu cântico, se fez a minha salvação. Na casa do justo, a voz de júbilo. A parte de se alegrar é sua, é minha. Deus fez a parte dele, o Cordeiro venceu. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e se fez a minha salvação. Na casa do justo, a alegria e salvação. A alegria e salvação. Aleluia, queridos. O Senhor é a nossa força e fortaleza, queridos. Ele se fez a nossa salvação. Mas cabe a mim e a você se alegrar com isso, se jubilar com isso, festejar isso. Queridos, eu lembro de um tempo, quando eu me converti, que a Páscoa, a ceia, meu Deus do céu, Senhor, que tristeza que era estar na igreja. Parecia que cada ceia, irmãos, era um funeral. Não sei se você já participou. Aqui com certeza não, entendeu? Não é porque eu sou daqui não, mas aqui, nesses 10 anos aqui, com certeza não. Mas eu já participei de um local onde cada ceia eu não entendi aquilo. Eu falo, pera, Senhor, morreu e ressuscitou. Por que a gente tem que ficar triste na ceia? Amém, queridos? Por que a gente tem que ficar triste na vida, sabendo que Jesus morreu e ressuscitou para nos dar vida e vida com abundância? Eu não estou falando que você não vai passar por uma circunstância que vai te trazer tristeza. Isso faz parte da vida. São as adversidades que nós enfrentamos todos os dias. Amém? Eu sei que a gente vive hoje em dia na expectativa do famoso sextor. Mas deixa eu te falar uma coisa, queridos. São 7 dias na semana. Esquece o sextor. Vive cada dia de uma vez, confiando no Senhor. Sextor é propaganda de boteco, irmãos. Com todo respeito. Sextor. Passou a sexta, é o sábado. Aí você trabalha no sábado, vai exausto no sábado, vai desanimado no sábado. Eu já trabalhei sábado, domingo, feriado, Natal e Ano Novo. Senhor, como que era aquilo? E quando você não faz algo com alegria, queridos, é muito terrível. Eu não queria ver aquelas pessoas de forma alguma, em pleno domingo. Meu primeiro emprego numa lanchonete, eu queria que aquelas pessoas morressem. Falar, num domingo de manhã comendo lanche, gente, não é possível. Tinha um ódio daquilo.
não é problema meu se a pessoa quer comer um lanche lá, no problema dela, para a saúde dela. Entendeu? Tá encurtando a vida dela. Eu tinha que estar conectado a Deus para que, independente se é sábado, domingo, segunda, feriado, eu trabalhasse com alegria como para que o Senhor. Graças a Deus eu aprendi a trabalhar com o meu patrão como para o Senhor. Graças a Deus. Demorou um tempinho, mas aprendi. E às vezes é porque a gente é muito teimoso. Vou trabalhar duro aqui, vou ganhar um salário, meu patrão tá ganhando dinheiro. Graças a Deus. O Senhor abençoou ele, deu sabedoria para ele criar esse negócio e me colocou aqui, olha que maravilha, vamos multiplicar as forças, vai prosperar isso aqui. Louvado seja o Senhor. Meu salário vem, o lucro dele vem, porque ele gastou, ele investiu nisso aqui, tem uma vida aqui de trabalho aqui. Não importa se ele é ímpio, se ele é crente, não estou nem aí para isso. Eu tenho que fazer a minha parte como para o Senhor. Tudo que nós fazemos na vida tem que ser para a honra e glória do Senhor. Quer comais, quer bebais, façais para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Salmo 118, versículo 14, eu vou ler novamente para vocês. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e se fez a minha salvação nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas, a destra do Senhor se exalta, a mão direita do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei e contarei os feitos do Senhor. Aleluia, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Muito obrigado. Não gosto de pedir música, mas fiquem livres. Vocês já sabem disso. Cantem algo bem alegre, porque é dia de festa, é dia de celebração, queridos. O Cordeiro venceu. Amém? Você já pode começar a se alegrar, irmãos, amém? A alegria já está dentro, não depende da música. Aleluia! A alegria é o fruto do Espírito que já está dentro de você, amém? Aleluia! Viveremos, não morreremos e contaremos os feitos do Senhor. Aleluia! Aleluia! Vamos lá? Viveremos, não morreremos e contaremos os feitos do Senhor. Deus está conosco, Ele é por nós, Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum, Jesus está aqui. Levou nosso fardo, pecado também, Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum, Jesus está aqui. Viverei, não morrerei, o poder da ressurreição é vivo em mim, sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei, com minha voz te exaltarei, eu sei que
conosco, Ele é por nós. Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Levou nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei. Com minha voz te exaltarei. Eu sei que sou curado em nome de Jesus. Aleluia. O poder da ressurreição habita dentro de nós. Deus está conosco, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Deus está conosco, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo cai o inimigo e bradaremos grande. Deus está conosco. Deus está conosco, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei. Com minha voz te exaltarei. Eu sei que sou curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, graça e paz, irmãos. Nós vamos passar para o momento do informativo, amém? Eu gostaria de ler para vocês em Mateus 6. Aleluia. Mateus 6, no versículo 33, que diz assim: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, a vontade de Deus, ela deve estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Sabe, quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, todas as nossas necessidades são supridas. Sabe, Jesus, ele nos desafia a mudar as nossas prioridades, a roupa, o dinheiro, a carreira e entre outras coisas. Sabe, existe algo que é muito mais importante do que essas coisas: o reino de Deus. Aleluia! Todo o nosso sustento vem dele. Sabe, quando nós confiamos em Deus, Ele providencia tudo aquilo que precisamos, amém?
Aleluia, Pai, eu te agradeço, Jesus, pelos dizimistas e ofertantes da tua casa, Pai. Nós entendemos, Pai, que quando confiamos em Ti, Senhor, todas as nossas necessidades, Pai, serão supridas, Senhor. As nossas necessidades já foram supridas, Pai, no nome de Jesus, Pai. Se eles têm falta de algo, Senhor, o Senhor já supriu, Pai, em nome de Jesus, Pai, em qualquer área da vida deles, Senhor. Oh, Pai, recebe, Senhor, os nossos dízimos, as nossas ofertas, Senhor, de todo o nosso coração, Pai, em nome de Jesus, amém. Vamos ofertar, irmãos? E as trevas, o seu amor é tão poderoso. O Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. A criação e nós os filhos diante dele o adoramos. O Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Maravilhosa graça, infalível amor, tomou o meu lugar e suportou minha cruz, se entregou por mim e hoje eu sou livre. Declare: oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Irmão, vocês podem se sentar, nós vamos anunciar as agendas de abril, amém? No dia 6, às 18 horas, teremos discipulado do Grupo Jovem Triunfante. Dia 11, temos culto de Santa Ceia e estaremos recolhendo a cesta da fartura. Então, você pode contribuir doando alimentos não perecíveis, produtos de higiene e limpeza. No dia 13, teremos reunião do livro às 20 horas. No dia 17, teremos culto de mulheres. E no dia 20 também teremos discipulado do Grupo Jovem Triunfante. E no dia 27 também teremos o estudo, amém? Nós vamos dar continuidade nos estudos às 20 horas. Glória a Deus. Opa! Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Tem alguém nos visitando a primeira vez aqui? Que é a primeira vez que está nos visitando? Como vamos dizer para o nosso irmão? Tem quantos aqui tem? Tem mais alguém lá atrás? Ninguém? Então, a nossa irmã, como vou dizer para a nossa irmã? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Volte sempre. Essa igreja ama vocês e Jesus também. Quando você voltar, já se sinta em casa. Não é mais visitante mais não, amém? A gente apresenta uma vez, já na segunda já pode ficar à vontade em nome de Jesus. Vamos se pôr de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Quinta-feira nós temos culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Domingo nós temos Santa Ceia, então se prepare. Glória a Deus, tem expectativa. Ah, tem os aniversariantes. Glória a Deus. Mariana, Rosa, Maria Lúcia. Não, Mariane. Isso. Davi, William, Jorge Luiz, Paulo Roberto, dia 26, dia 28, Leandro Cordeiro. Cordeiro. Então, esse nome aí, Happy Church, feliz aniversário para vocês. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por essa noite maravilhosa, Pai.
Eu te agradeço, ó Pai, pelos aniversariantes desse mês, Senhor. Te agradecemos pela vida deles, Pai. Temos certeza, Pai, que toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais estão alcançando a vida deles, Pai. Obrigado, Senhor, por esse culto memorável, Pai, que fizemos menção do Teu nome aqui, Pai. Domingo que vem vamos fazer menção do Teu nome, Pai. Todos os dias, Senhor, devemos, ó Pai, ó Deus, fazer menção do Teu nome, Senhor. Entender, Pai, que em Ti nós temos vida, Senhor. Ó Pai, não morreremos, mas viveremos e contaremos, Pai, ó Senhor, Teus feitos em nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, eu te agradeço, ó Pai, porque essa noite, ó Pai, foi memorável, ó Pai. E a quinta-feira, Pai, já estou com expectativa, Pai. Domingo eu estou com expectativa, Pai. Ó Pai, cada dia, Senhor, o coração se alegra, Pai, porque, Senhor, quando se reunimos aqui, Senhor, ó Senhor, a manifestação do Teu poder, Pai. Obrigado, Senhor, para aqueles que estão em casa, Pai, ouvindo, ó Pai. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui na igreja, Pai. Muitos, Pai, não podem estar, Senhor, muitos querem estar, Pai. Pai, mas graças a Deus, Senhor, que o Senhor tem ouvido a nossa oração, Pai. E tem, Senhor, Pai, ó, tem ouvido, Senhor, e tem respondido, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo nosso governante. Obrigado, Senhor, porque sei, Senhor, que o Senhor tem dado sabedoria a eles, Pai. Eu sei, Pai, que o Senhor tem, ó Pai, iluminado o entendimento de cada um deles, ó Pai, porque a igreja tem intercedido, tem orado, ó Pai, pelos governantes, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque eu sei que a cada dia vai ser melhor, Pai. Obrigado, ó Senhor, pelo Brasil, Senhor. Porque sei, Senhor, que a vida, Senhor, ó Pai, a vida a cada dia, Senhor, vai fluir, Senhor. E os hospitais, Senhor, ó Deus, vidas sendo curadas, Pai. Ó Senhor, cada dia, Senhor, pessoas sendo curadas, Pai. É isso, Pai, que cremos, Pai. E ó Pai, obrigado, ó Senhor, porque independente de qualquer coisa, Pai, nós somos guardados por Ti, Senhor, e nós caminhamos sem medo, ó Pai, andamos sem medo, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado, ó Pai. Somos sim prudentes, Pai, para fazer aquilo que temos que fazer, Pai, mas, Senhor, entendendo, ó Pai, que o Senhor nos guarda, entendendo que o Senhor vai à nossa frente, ó Pai. O Senhor tem preparado o caminho para nós, ó Pai, onde o homem, Senhor, homem nenhum, homem mau, Senhor, não pode, Pai, ó Pai, não pode nos enxergar, Pai, porque nós somos guardados por Ti, somos guardados, ó Pai, ó Deus, por as Tuas asas, Pai, somos cobertos, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o mal, Senhor, não tem poder sobre nós. Maior é o que está conosco, ó Pai, do que o que está no mundo, ó Pai. Eu te agradeço, ó Pai, por cada um, ó Pai, e declaramos, ó Pai, uma semana, um final de noite maravilhoso, uma semana maravilhosa, Pai. Essa expectativa que nós temos todos os dias da nossa vida. Obrigado, ó Senhor, porque, Senhor, o Senhor é perfeito, o Senhor é maravilhoso e nós te amamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Cumprimento o teu irmão, diga a ele, foi muito bom você ter vindo. Seja abençoado na prática da palavra. Quebra o pecado e as trevas, o seu amor é tão poderoso. O Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. A criação e nós os filhos, diante dEle o adoramos. O Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Maravilhosa graça, infalível amor, tomou o meu lugar e suportou minha cruz.